Aos 65 anos, minha vida parecia tranquila e previsível. Eu, Ana, uma mulher madura, com as cicatrizes do tempo visíveis em meu rosto, mas com o coração ainda cheio de sonhos não realizados. A rotina era minha companheira fiel, café da manhã sozinho, uma caminhada no parque e a leitura das notícias. Era tudo o que eu precisava para me sentir em paz. Mas aquela noite mudou tudo. Eu me lembro perfeitamente do jantar. Uma reunião de ex-colegas de faculdade, uma ocasião que eu não queria perder. Ao entrar no restaurante, fui imediatamente envolvida pela energia vibrante daquelas pessoas, agora maduras, mas ainda com os mesmos olhares curiosos e sorrisos animados. O ambiente estava repleto de risadas, conversas e um leve aroma de vinho. Foi ali que o vi. Pedro. Ele estava sentado em uma mesa afastada, parecendo mais tranquilo que todos os outros, mas com um brilho peculiar nos olhos. Conhecíamos um ao outro, mas apenas superficialmente. Na faculdade, éramos apenas colegas de turma, nunca amigos íntimos. Mas havia algo nele que me atraiu, algo invisível, mas poderoso. Nossos olhos se cruzaram. Algo em mim despertou, como se uma chama que eu havia enterrado há muito tempo se acendesse novamente. Não era só a atração física, mas algo mais profundo, algo misterioso e inusitado. Eu, que sempre imaginei que o amor tivesse ficado no passado, agora sentia uma palpável eletricidade no ar. Olha quem chegou. Pedro disse com um sorriso no rosto, levantando-se para cumprimentar-me. Sua voz era suave, mas carregava algo de imensurável. Ele não apenas falou meu nome, ele o fez com uma intimidade que me surpreendeu. A conversa entre nós começou de maneira casual, mas logo evoluiu para algo mais íntimo, como se tivéssemos compartilhado um segredo por toda a vida. Ele me fazia rir, e, ao mesmo tempo, uma sensação estranha e maravilhosa de estar viva, de sentir algo além da rotina, tomou conta de mim. Eu não sabia o que era, mas sabia que precisava continuar. Pedro e eu conversamos por horas. O restaurante parecia ter ficado em segundo plano, como se o universo tivesse dado uma pausa ao redor de nós. A cada palavra que trocávamos, eu sentia mais e mais atração crescente, uma sensação que eu não sabia mais se pertencia a mim ou ao próprio ambiente. Era algo inusitado para alguém da minha idade, alguém que já havia experimentado a vida, que conhecia os altos e baixos das relações e que acreditava não haver mais espaço para paixões arrebatadoras. Pedro, com seus 60 anos, não parecia carregar os mesmos resquícios de uma vida vivida. Seu olhar era mais jovem, sua energia era vibrante, como se ele não tivesse noção de que o tempo estava avançando. Eu, por outro lado, me sentia como se estivesse em um período de reflexão, de revisão do que me restava. Mas com ele, tudo parecia novo, fresco, como se o tempo não fosse uma barreira, mas sim uma ponte para algo que eu nem sabia que ainda desejava. O jantar seguiu com uma leveza que eu não sentia há muito tempo. Nossos diálogos fluíam sem esforço, tocando temas que me faziam rir, outros que me faziam pensar. Ele compartilhava suas experiências de vida com uma honestidade encantadora, e eu, por mais cética que fosse, me sentia cativada. Havia algo no jeito dele, na maneira como ele se expressava, que fazia com que eu sentisse que eu estava vivendo uma cena de um filme, mas sem roteiro, sem previsões. Era a vida real, mas parecia ter a intensidade de uma paixão juvenil. A noite estava se aproximando do fim, e enquanto todos se preparavam para partir, Pedro sugeriu um passeio pelo parque próximo. Ele estava calmo, mas eu sentia que ele tinha algo a mais para dizer. Sem hesitar, aceitei. O parque estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave das lâmpadas. O ar fresco da noite envolvia nossos corpos, e, enquanto caminhávamos lado a lado, eu podia sentir que algo maior estava prestes a acontecer. A conversa cessou. Olhei para ele, e ele fez o mesmo, como se algo invisível estivesse nos unindo naquele momento. O coração batia mais rápido. Não pela ansiedade, mas pela sensação de que aquele seria um ponto de virada, uma virada que eu não sabia que desejava até aquele instante. O silêncio entre nós parecia carregar uma tensão crescente, algo que não poderia ser ignorado.
O parque estava quase deserto, as únicas vozes eram as nossas, agora mais baixas, mais suaves, como se o ambiente ao redor tivesse se moldado à nossa própria intensidade. Pedro parou de repente, olhando para mim com um sorriso enigmático. Eu sabia que ele sentia a mesma coisa, mas ainda assim, o que acontecia ali era tão inesperado que eu me vi tentando racionalizar cada segundo. Você já pensou no que a vida pode nos oferecer, mesmo depois de tantos anos? Ele perguntou, a voz suave, quase como se estivesse testando o terreno. Eu ri, um pouco nervosa. Claro, mas não imaginava que a vida me ofereceria algo assim, algo tão imprevisto. Minhas palavras saíram com uma sinceridade que eu mesma não esperava. Eu estava sendo honesta, e ele também, sem disfarces, sem a necessidade de esconder o que realmente pensávamos. Ele deu um passo em direção a mim, e seus olhos estavam mais próximos agora. Era como se todo o ar entre nós tivesse sido consumido, deixando-nos à mercê da situação. Eu queria resistir. A razão me dizia para afastar, para lembrar-me da minha idade, das complicações que envolviam um envolvimento desse tipo. Mas havia algo em Pedro que me fazia esquecer esses limites. Algo em seu olhar, na suavidade de sua pele envelhecida, que me fazia sentir jovem novamente, viva. Pedro estendeu a mão, como se fosse algo natural, e quando seus dedos tocaram os meus, um calor se espalhou pelo meu corpo. Era um toque leve, mas carregado de significado. Ele estava ali, no mesmo momento que eu, e não havia mais espaço para dúvidas. Apenas para a entrega. Não estamos mais no tempo de jogar jogos, ele disse, sua voz um sussurro. Estamos no tempo de viver o que sentimos, sem medo. Essas palavras me desarmaram, e eu, que nunca imaginei me entregar a um desejo tão intenso após tantos anos, me vi rendida. Era o tipo de momento que você sabe que vai se lembrar por toda a vida. A sensação de estar sendo tocada de uma maneira tão verdadeira, sem as máscaras da juventude, sem as expectativas de outrora. Apenas nós dois, naquele parque, compartilhando algo que não precisava de explicações. E então, como se fosse natural, nos aproximamos ainda mais. O mundo parecia ter se reduzido a nós dois naquele instante. O céu noturno acima de nossas cabeças estava pontilhado de estrelas, mas não havia nada mais brilhante do que aquele momento que compartilhávamos. Cada passo que dávamos, cada palavra trocada, parecia nos aproximar mais da fronteira do desejo, onde a razão já não tinha lugar. Pedro me olhou profundamente, e seus olhos refletiam uma curiosidade silenciosa, como se ele quisesse saber não apenas o que eu pensava, mas o que eu sentia. Eu, que havia vivido tantas experiências, que já tinha passado por amores e desilusões, me via em um terreno desconhecido. O que era isso entre nós? Era um momento passageiro? Ou seria algo mais? Eu queria acreditar que poderia ser algo mais, que aquele instante de desejo, sem promessas, sem amarras, fosse o começo de uma nova etapa para mim. Eu não sabia mais o que pensar. Cada movimento de Pedro me fazia questionar as fronteiras do que era possível. Ele era suave, mas firme. Quando ele se aproximou ainda mais, não pude mais ignorar o desejo que nos envolvia. Minha mente tentava resistir, mas o meu corpo, esse eterno traidor, estava mais do que pronto para ceder. Eu tomei uma respiração profunda, sentindo o cheiro fresco da grama ao nosso redor, e então, com uma coragem que eu não sabia que possuía, tomei sua mão e a apertei, como se pedisse a ele para não parar. Ele sorriu, como se estivesse esperando por isso. Havia algo inegável entre nós, algo que não poderia ser negado, não importava a idade, o tempo ou as circunstâncias. Era puro e simples desejo. O tipo de desejo que você nunca acha que vai sentir novamente, mas que de repente, como uma chama inesperada, se acende dentro de você. Sem mais palavras, ele se inclinou em minha direção. E foi então, nesse simples movimento, que o tempo pareceu se dilatar. O ar, o espaço, o silêncio, tudo se tornou secundário. O beijo que se seguiu foi suave, mas carregado de uma intensidade que me fez esquecer por um momento quem eu era e o que tinha vivido até ali. Foi um beijo que me rejuvenesceu, que fez meu coração bater mais rápido, como se tivesse sido despertado de um longo sono. Porém,
algo em mim sabia que esse momento não era só sobre o desejo físico. Era mais do que isso. Era sobre a redescoberta da vida, do prazer, da liberdade de ser quem eu sou, sem as limitações da idade ou da experiência. Eu estava deixando algo morrer e algo novo nascer. Após o beijo, uma sensação de calma tomou conta de mim, mas não era uma calma qualquer. Era a sensação de que algo profundo havia sido despertado dentro de mim, algo que eu não sabia que ainda existia. Pedro se afastou ligeiramente, seus olhos agora mais suaves, mas com um brilho de algo não dito. Ele parecia estar sentindo o mesmo, como se estivéssemos ambos à beira de um precipício, sem medo de pular. Você é incrível, ele disse, sua voz carregada de sinceridade, mas também de algo que eu não conseguia identificar. Eu não esperava isso. Nunca imaginei que pudesse acontecer algo assim. Não com você. Não agora. Eu ri suavemente, tentando disfarçar o turbilhão de emoções dentro de mim. Eu também não, respondi com um sorriso. Mas, às vezes, a vida nos surpreende. E foi aí que a verdade me atingiu com toda a força. Eu estava sendo surpreendida pela vida, por algo que não esperava. Ao longo dos anos, passei tanto tempo me protegendo, criando barreiras e me convencendo de que as chances de sentir algo tão forte haviam acabado. E aqui estava eu, aos 65 anos, sentindo um desejo avassalador por alguém que mal conhecia. Era como se eu tivesse voltado no tempo, para uma época onde as emoções eram mais puras, mais intensas. Pedro parecia compreender esse sentimento. Ele não estava me julgando, não havia nenhuma pressão para que isso se transformasse em algo mais do que aquilo que era. Mas, ao mesmo tempo, ambos sabíamos que aquele momento já era mais do que uma simples noite de prazer. Era o começo de algo que desafiava todas as convenções do que eu pensava ser possível. A vida, como ele mesmo disse, nos surpreende. Não tenha medo, Ana, ele sussurrou. Eu também não esperava que fosse assim, mas agora que aconteceu, eu quero viver isso. Eu quero ver onde isso nos leva. A verdade é que, naquele instante, eu não queria pensar no futuro. Não queria me preocupar com as complicações que poderiam surgir. Tudo o que eu sabia era que, ao olhar para Pedro, algo dentro de mim estava pedindo mais. Mais momentos assim, mais risos e, acima de tudo, mais entrega. Acho que o que mais me surpreendeu foi perceber que não havia medo. O medo de ser julgada, de perder algo, nada disso existia. Eu estava apenas vivendo, e isso era suficiente. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela do meu quarto de maneira suave, aquecendo minha pele. O momento da noite anterior parecia ter sido um sonho, uma fantasia que agora, sob a luz da realidade, me fazia duvidar de tudo o que havia sentido. Mas, ao meu lado, Pedro ainda dormia, seu rosto calmo e sereno, como se ele também tivesse sido tocado pela intensidade do que aconteceu. O simples fato de ver ele ali, ao meu lado, me fez perceber que, sim, aquilo foi real. E mais do que isso, aquilo era algo que eu desejava viver. Levantei-me da cama com cuidado, para não acordá-lo. O quarto estava em silêncio, exceto pelo som suave da respiração de Pedro. Enquanto caminhava até a janela, minha mente começou a correr. O que significava aquilo tudo? O que eu estava buscando com ele? Eu nunca imaginei que aos 65 anos estaria aqui, dividindo uma cama com um homem, sentindo-me tão viva, tão desejada. A vida parecia ter me dado uma segunda chance, mas eu não sabia exatamente como aproveitá-la. Sentei-me na cadeira ao lado da janela e olhei para fora. O parque onde havíamos caminhado na noite anterior parecia tão distante agora, como se fôssemos apenas personagens de um conto. Mas, ao mesmo tempo, sentia que estávamos no meio de uma história que ainda não havia sido escrita. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas estava disposta a viver o que viesse, sem medo. Pedro acordou lentamente, seus olhos se abrindo com um sorriso tímido, como se também tivesse se perdido nos próprios pensamentos. Ele não disse nada imediatamente, apenas se sentou na cama e me olhou, como se esperasse que eu fosse a primeira a quebrar o silêncio. Bom dia, ele disse suavemente, sua voz carregada de uma familiaridade que eu não conseguia ignorar. Eu
espero que você não tenha se arrependido. Eu sorri para ele, tentando disfarçar a confusão que ainda se passava dentro de mim. Não me arrependi, respondi com firmeza. Nunca me arrependi de algo que me fez sentir tão viva. Ele se aproximou lentamente, com aquele olhar profundo, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Não havia pressa, não havia necessidade de palavras vazias. Só estávamos ali, compartilhando o peso de uma noite e de um desejo que agora parecia impossível de se esquecer. E foi então que, sem mais palavras, ele me contou algo que eu não esperava. Um segredo do seu próprio passado. Algo que ele guardava para si mesmo, mas que, naquele momento, parecia necessário compartilhar. Pedro se afastou ligeiramente e ficou em silêncio por um instante, como se estivesse pesando suas palavras. Eu, por outro lado, não sabia o que esperar. Já havia algo profundo entre nós, algo que eu não sabia definir, mas que parecia ir além do desejo físico. E, enquanto ele começava a falar, eu percebia que havia muito mais nele do que eu imaginava. Algo que ele guardava, talvez por vergonha ou por um temor do julgamento alheio, mas que agora, ali, parecia querer ser liberado. Eu não sou quem você pensa que sou, ele começou, a voz tremendo um pouco. Não de medo, mas de algo mais profundo. A vida me levou por caminhos que eu preferiria esquecer. Tenho bagagens, e nem todas elas são boas. Ele se virou para mim, seus olhos buscando os meus, como se procurasse a aceitação que sabia que eu poderia oferecer. Eu vivi um amor impossível, Ana. Algo que me marcou para sempre. Eu observei em silêncio, não sabia o que dizer. Não sabia se deveria perguntar mais, se deveria insistir. Mas algo na sua expressão me dizia que ele precisava falar, que aquelas palavras, embora pesadas, eram uma necessidade para ele. Eu, por minha vez, me vi sentindo uma empatia imensa por ele. Porque, de alguma maneira, eu também havia vivido amores difíceis, amores que marcaram meu corpo e alma. Mas os de Pedro pareciam mais sombrios, mais dolorosos. Ela se foi, ele continuou, os olhos fechando por um momento, como se o simples ato de lembrar lhe causasse dor. A vida a levou de mim muito cedo, e depois disso, eu vivi o resto dos meus dias tentando encontrar algo, qualquer coisa, que me fizesse sentir vivo novamente. Mas não conseguia. Até que você apareceu. Suas palavras caíram pesadas no ar entre nós, como um fardo que ele finalmente podia colocar para fora. Eu fiquei em silêncio, absorvendo tudo. Não sabia como responder, não sabia como aliviar a dor que parecia ainda habitar o coração de Pedro. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que aquilo não era uma carga. Era uma parte dele, uma história que o moldava, como as marcas que a vida me deixará. Eu me aproximei dele lentamente, tomando sua mão com delicadeza. Ele me olhou surpreso, talvez não esperando que eu tomasse essa atitude. Mas eu o fiz, porque, no fundo, sabia que não havia nada mais importante naquele momento do que mostrar-lhe que, apesar de seu passado, eu estava ali, disposta a escutá-lo e a vivenciar o que quer que a vida ainda nos reservasse. Pedro, todos nós carregamos histórias que nos marcam, eu disse, minha voz suave e sincera. Mas também temos a capacidade de recomeçar. E, no momento, o que importa é o que estamos vivendo agora. O que sentimos agora. Ele sorriu, e aquele sorriso parecia trazer um peso a menos aos seus ombros. Havia uma aceitação, um entendimento entre nós que, embora ainda incipiente, já se tornava forte. Agora, o que restava era decidir o que faríamos com aquilo. Com o desejo, com a dor, com o amor e com o tempo que ainda tínhamos. A vida não podia ser moldada pelo que já passou, mas pelo que ainda poderíamos criar. E, ali, naquele instante, com Pedro ao meu lado, eu sabia que o futuro seria decidido por nós dois. Nos dias que se seguiram, algo inusitado aconteceu entre Pedro e eu. Aquele segredo que ele compartilhara se tornou uma ponte, um elo que nos uniu de uma forma mais profunda do que qualquer desejo físico poderia ter feito. Não era mais apenas sobre atração ou sobre uma noite de paixão. Era sobre compreensão, sobre aceitação do passado, e, talvez, mais importante ainda, sobre o desejo de viver algo novo, juntos.
A cada encontro, a cada conversa, eu sentia que minha vida estava se transformando. Não se tratava de esquecer as cicatrizes do passado, mas de aprender a viver com elas de maneira mais leve. Pedro, com sua dor e sua vulnerabilidade, me ensinava algo importante: a vida nunca é perfeita, mas sempre há espaço para recomeços. Mesmo quando pensamos que já conhecemos todas as possibilidades, a vida nos surpreende com algo que nunca esperávamos. Como ele havia dito, depois de tanto tempo, ambos estávamos vivendo o que sentíamos, sem medo. A relação que começamos a construir não tinha pressa. Não havia expectativas de grandes declarações, nem promessas de futuro. Era, na verdade, uma entrega ao presente, ao momento. Pedro me mostrava que o amor não precisa ser um grande evento, ele pode ser feito de pequenos gestos diários, de sorrisos trocados, de palavras ditas no silêncio. Para ele, isso era suficiente. E, de alguma forma, isso passou a ser suficiente para mim também. Tivemos longas conversas sobre a vida, sobre nossas escolhas, sobre os erros que cometemos e os acertos que ainda podiam surgir. Eu lhe contei sobre meus medos, sobre os amores que vivi e que me marcaram. Mas, ao contrário do que eu esperava, não houve julgamentos. Ele me escutava com uma paciência que eu raramente encontrei em outros homens, uma paciência que parecia ser cultivada ao longo dos anos, pelas muitas perdas e pela sabedoria adquirida com o tempo. Uma noite, enquanto caminhávamos juntos pelo parque, o mesmo parque onde tudo começou, Pedro parou e olhou para o céu. O vento estava suave, e as luzes da cidade brilhavam ao longe, criando uma sensação de paz que parecia abraçar tudo ao nosso redor. Ele se virou para mim com um olhar sério, mas cheio de ternura. Ana, o que você pensa sobre o futuro? Ele perguntou, e havia algo em sua voz que me fez refletir profundamente. Eu sei que somos mais velhos, e talvez o tempo não seja algo que tenhamos de sobra. Mas, mesmo assim, quero saber o que você pensa. O que quer da vida agora? Eu observei por um momento, sentindo a verdade nas palavras dele. O tempo, esse vilão invisível que todos nós tentamos ignorar, estava nos lembrando de sua presença. Mas, ao invés de sentir medo, senti uma calmaria. Eu já não me preocupava com o que viria. O que importava era o agora. Eu quero viver o que me faz feliz, Pedro. Quero aproveitar cada momento, sem pressa, sem pressões. E, se o futuro vier, que seja, mas que seja com você, e não sem você. Ele sorriu, aquele sorriso genuíno que eu já conhecia tão bem. Ele não precisava de mais palavras. Estávamos em sintonia, alinhados na simplicidade de nossos sentimentos. O futuro não era mais uma preocupação, ele era apenas uma continuidade do que já estávamos vivendo. E assim, o que começou com um encontro casual, com uma noite de desejo, se transformou em algo muito mais bonito, uma amizade profunda, uma parceria que transcendia o físico e se enraizava no emocional. Eu, que pensei que já não teria mais surpresas na vida, agora estava aprendendo a viver, de fato, pela primeira vez. A vida continuava, mas algo em mim havia mudado. Ao longo dos anos, aprendi a valorizar a beleza dos pequenos momentos. Nunca imaginei que aos 65 anos poderia estar experimentando algo tão puro, tão genuíno. Pedro e eu não fazíamos grandes planos, mas éramos felizes com o que vínhamos construindo, com a simplicidade do nosso dia a dia. A cada encontro, nos tornávamos mais próximos, mais conectados. Eu sabia que o tempo passava, mas ele não me assustava mais. Cada dia com Pedro era um presente, uma oportunidade de redescobrir a vida com ele, de apreciar os momentos simples que, de alguma forma, tinham se tornado os mais valiosos. Passeávamos juntos por parques, jantávamos em restaurantes tranquilos, e até mesmo as tardes em que apenas ficávamos em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos, eram perfeitas. O que antes parecia ser o fim de um ciclo, agora se mostrava como o começo de uma nova fase. Pedro me ensinava a ver a vida com mais leveza, a apreciar os detalhes, a parar para ouvir o som da chuva, o cantar dos passarinhos. Era como se eu tivesse redescoberto o mundo ao meu redor, mas agora com alguém que o enxergava da mesma maneira que eu. Em uma dessas tardes, ele me levou a uma pequena livraria escondida em uma rua tranquila da cidade.
Eu adorava o cheiro dos livros antigos, e o ambiente daquele lugar me trouxe uma sensação de nostalgia. Passamos horas ali, folheando livros, trocando impressões sobre as histórias que lemos ao longo dos anos. Ele me mostrou um livro de poesias antigas e, de maneira delicada, leu um poema para mim. Não eram palavras de grande eloquência, mas a forma como ele as disse, com a suavidade de quem realmente sentia o significado por trás de cada verso, tocou algo profundo dentro de mim. Este poema me faz pensar em você, ele disse, com os olhos brilhando. Na forma como você vê a vida, na sua capacidade de encontrar beleza nas coisas mais simples. Aquelas palavras, simples e diretas, foram suficientes para me fazer sentir uma conexão ainda mais forte com ele. Eu não precisava de mais promessas, mais grandes gestos. O que tínhamos ali, naquele momento, já era perfeito. O tempo, a distância, a idade, nada disso importava. O que importava era a sinceridade do nosso relacionamento, a paz que encontrávamos na companhia um do outro. À medida que os meses passavam, eu comecei a me dar conta de que o que Pedro e eu vivíamos era um amor sereno, sem pressões externas, sem os desafios que normalmente surgem em relações mais jovens. Havia um entendimento tácito entre nós, um respeito pelas histórias que carregávamos e pela vida que ainda queríamos viver, mesmo que em um ritmo mais tranquilo. Eu sentia que cada dia com ele me ensinava a ser mais grata pelo que já havia vivido e pelo que ainda estava por vir. Se você está curtindo essa jornada emocionante que estou compartilhando com vocês, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo da nossa história. Juntos, vamos continuar explorando cada capítulo dessa experiência de vida, cheia de surpresas, reviravoltas e muito aprendizado. Não perca, inscreva-se agora e ative as notificações.